entendeu? Tanto, para cada uma é colocado uma coisa diferente, o que acha errado. Aqui dentro só acontece para cada um as coisas que acha errado. Por quê? Para ter oportunidade de julgamento, de briga, de se olhar, de parar de julgar. Chabela de palavra, não é isso? Tem gente que acha um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Entende, moço? Não estou aqui para agradar. Estou aqui para confrontar. Porque essas são as ordens. Botar para fora. Põe para fora. Põe para fora, moço. Põe para fora. Não tem problema nenhum. E quando, moço, o Senhor se coloca ao trabalho da luz, você não tem medo de se colocar para ser escarnificiado. Se o Senhor quiser xingar, brigar, fique à vontade, eu não tenho problema nenhum. Não, jamais. Pelo contrário, estou aqui aprendendo com todo mundo, com a senhora. É isso que o Senhor pede. Eu só fiz esse pequeno comentário porque eu não entendi dessa maneira. Mas, novamente, eu respeito a posição e se a posição da casa aumentou, está tudo bem. Amém? Nem Ele sabe. não tem problema nenhum. Que xingue, como faz, fala, qual o problema? Até o momento não aconteceu, né? Então vamos sofrer por antecipo. Mas tem gente que já sofreu. Tem gente que acha um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Entende, moço? Não estou aqui para agradar. Estou aqui para confrontar. Porque essas são as ordens. É um tema. Tem umas perguntas aqui. É nessa mesma linha de raciocínio. Eu estava vendo a live deles lá, não terminei. Tem duas versões para isso. Tem uns que estão achando uma merda isso aqui, estão dispostos a desencarnar. Então, tipo assim, desconstruir a necessidade de existir nessa realidade. Não se apegam mais a nada. Mas na hora derradeira vão querer se agarrar. Eles não querem ficar. Garanto que a hora que começar, se faltar o ar, vão pedir, pelo amor de Deus, para botar um ar lá para respirar. O Daniel parece que foi assim também. Ele queria desencarnar, mas quando estava lá no hospital, que queriam botar soro nele, ele queria arrancar e queria sair de lá. Parece esse desespero do ego, dizer eu quero ir embora daqui. O medo de morrer, não sei, né? Mas sim, bate no desespero. Para vocês é muito difícil lidar com a própria finitude. Sim. Para qualquer um que acredita em ser humano, na sua humanidade, quando se é botado à prova e se é esfregado na cara a sua própria finitude, a finitude do humano, do personagem, vocês ficam muito mal. Vocês ficam, né? É uma coisa triste, é uma coisa, é uma tragédia, né? Ser posto à própria finitude. Até o... Não sei se o animal é uma Muitos que referência, adoecem até. mas se tiver um predador atrás dele, ele corre e tenta sobreviver a qualquer Vou largar um urso aqui. Sim. É dar um tiro lá, um javali, ele sobe os barrancos com toda a força até que o corpo sucumbe. Assim, Eu mas vou ele pegar tenta... aqui o taco do mentor jogando É, o professor desvia. Só que assim, nessa de ir embora, não encarnar mais aqui, daí tem um monte de teoria. Ah, tu tem que amar, tu não pode se julgar. Tem tanta coisa que eu tava afim, assim, ó. Talvez seja uma hipocrisia de dizer assim, ó, eu não quero mais sair daqui. Não assim, se eu for, fui, né? Mas se eu tiver que ficar, vou ficar. Porque se eu ficar querendo fazer de tudo para me encarnar mais aqui,
pediu, chorou, implorou, veio. Aí É, quando chega aqui, isso. eu quero desencarnar. É isso aí que tu disse agora também. Tem filas implorando para encarnar, que a cada 10 um cara que é para nós valorizar a encarnação, porque 9 ficaram lá esperando. Dá vontade de ser assim. Então é que nem casamento, né, que eles brincam. Não vê a hora de entrar e quando vê a hora de sair. Então, Enche o saco pra entrar, mas na hora que entrou quer sair. Daí começa a reclamar. mas daí, esse pensamento de não querer mais, daqui a pouco eu vou ter uma existência de merda, vou ser infeliz, porque Não vai viver. É, isso. Então, deixa assim, tanto faz. Essa luta entre a mente e o espírito. Sim. A cabeça, o corpo. A gente aceita morrer, mas às vezes a forma de como a morte vem, a gente não quer daquela forma. A gente vai lutar. Eu não quero de forma nenhuma. Depende do teu apego. Isso é o apego, né? Depende do teu apego na Terra. É o que eu sinto quando eu tô a 150 numa BR. Não quero morrer, mas eu sei que a morte vai vir. Mas tá 150. Mas tô a 150. Isso aí. É. Isso aqui, Gabrielando meu carro. Quem disse que não? isso aqui eu tava Fazer o que vendo. não quero. Gente, que eu acho um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Desde moço, não tô aqui pra agradar. Tô aqui pra confrontar. Porque essas são as horas. Olhar para o que acha errado e certo. Seus julgamentos. Se não for verdadeiro, só não está se olhando. Não está tendo a oportunidade do trabalho que veio ter aqui. Para a senhora e para o grupo, eu estou tentando duas coisas de fato e eu. Tenta, não faz. Não, mas é o processo. Estou tentando parar de beber e parar de mentir, você entendeu? Que são duas coisas que estão me pegando muito em mim. É parar de mentir, eu concordo com o senhor. Parar de beber, eu já não concordo muito, não. Não, mas é que eu percebo que a bebida. O que vai ser da fábrica, né? Eu prejuízo, a senhora entendeu? Então, Já não Eu gosto fuma, de não. não, mulher eu já estou fora mesmo. Ele não Então, fuma, daí vai ser. não fuma, não. Tá, mas daí tu vai ter que ter claro que trazer que tu vai ter se deixa de mentir e de beber. Morreu! Esse aí vai se enterrar. Mas tá tudo certo, moço. Tá tudo certo. Não se julgue. Começa a não se julgar para não julgar os outros. Não, exatamente. Justamente não julgar. Só para mim. Gente, que eu acho um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Desde moço, não tô aqui pra agradar. Tô aqui pra confrontar. Porque essas são as horas. Fontes de Jeremias. Alguns se afinizam por um determinado acreditar. Como eu me afinizo, por exemplo, com a energia dos ciganos. Eu trabalho dentro da egrégora dos ciganos. Dentro da energia dos ciganos. Mas a senhora não é cigana, Necessariamente. a senhora não é cigana. Você procurou os ciganos, é isso? Não. Foi. A senhora foi cigana. Foi. E por me afinizar com essa energia, trabalho dentro dessa egrégora. Porém, não quer dizer que necessariamente, em espírito, eu seja uma cigana. Entende? Gente, que eu acho um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Desde moço, não tô aqui pra agradar. Tô aqui pra confrontar. Porque essas são as horas. O Caos falou de espíritos que se acham vampiros e vivem numa colônia lá que são vampiros. É livre, então, esse negócio de acreditar. Eu até estava formulando algumas perguntas para o mentor, para a Dona Maria. Nos trabalhos mediúnicos, é normal, tem o mentor que dá passagem, tem a pessoa que doutrina, que conversa com o espírito, né? Eu até queria questionar o mentor sobre isso. Aquele trabalho
pelo que a gente compreende, aquele irmão está sendo resgatado para um hospital, para um lugar de tratamento, né? E o mentor falou no encontro passado, num dos encontros passados, que quando alguém está tão cansado de sofrer, que ele é resgatado. Então eu queria perguntar para o mentor se esses trabalhos acontecem e se de fato eles têm resultado, né? Ou se é só como quando a gente acredita, entende? Tem de tudo, né? Mas nós, nos trabalhos de apometria, ele veio dizer que nós éramos testados na soberba. As entidades passavam por seres... Pois é, a apometria é o trabalho Sim, de uma pessoa não, mas que pensa que é um cavalo, que é um ovo, e daí, mas é um espírito, né? Daí nós trazia lá, fazia assim, ó, uma ceia, pode se alimentar. Uns davam banho no espírito, outros invocavam os nossos prendiam eles e fazer aquela coisa, né? E daí, nunca foi sempre igual os trabalhos, mas muito teste. Daí vinha esses obsessores em forma de vampiro. Mago Negro. E eu vou destruir vocês, não sei o quê. Só que tinha mais ou menos um tempo, não sei se era mais ou menos 15 minutos, assim. Ninguém convencia eles pararem os malfeitos dele. Do nada eles diziam assim, tá, eu vou mudar. E ir embora. Então, quando o mentor disse assim, ó, vocês estão sempre estar na vaidade, na soberba, achar que instalando os dedos vocês fazem milagres e estátua de sal, o espírito ia ficar paralisado. Eles vinham na necessidade. A tua... Eu quis ir embora. Eu disse, então, já entendi. E esse Mas ele disse, A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. ó, tá me filmando? Carta para Lúcifer. Ó luz que nos traz a lucidez do espírito, estás longe e perto, em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara. Me alcança além do véu de ilusões e me colocas no caminho traçado pelo Pai. Me auxilies a retornar ao colo amoroso do grande gerador, que há muito tempo reneguei. Agora sei que nada sei e que para te sentir luz vespertina, desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços e tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Como parte dele, devo me vergar à sua vontade e caridosamente atender ao seu chamado, colaborando assim com sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições à tua frente, abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão, pois sei que minha mão hoje segura a tua em uma corrente inquebrável de amor. Essa carta aqui nós vamos estudar ela várias vezes e não foi. Dá vontade de nós estudar ela juntos. Eu vou dizer o que eu acho sobre cada frase, se alguém quiser colocar alguma coisa.
a visão que tem, né? A primeira frase, ó, a luz que nos traz a lucidez do espírito, estás longe e perto. Quando eles falam luz, eles não dizem uma luzinha que ilumina. Esse iluminar é a lucidez, né? Esse caminho, mostrar o caminho no escuro é te dar lucidez, talvez não ficar sofrendo, que estaria certo as coisas. Então, a maioria dos clientes sofre, eles disseram, se você soubesse os motivos pelo qual está acontecendo, talvez vocês não sofreriam mais. Então, essa lucidez... Quer que eu venha para cá? Como tu preferir. É que tu tá falando, daí é melhor Sim, que tu é apareça. isso. Então fica meio estranha a filmagem. Isso. Então essa lucidez seria um entendimento, não melhor, mas um pouco mais claro. Um entendimento mais claro, mais luz, né, mais luminoso do motivo pelo qual está acontecendo a coisa. Que quem sabe daí tu não sofra. Né? E essa parte estás longe e perto. Aqui diz que a coisa é grande, né? Abrange, sei lá, todo o universo, quem sabe. Mas também está perto, porque tem umas partes aqui que vai dizer somos parte. Né? Então, como eles disseram, não tenta segregar. Não é que nem Deus, né? Deus estaria longe, nós estaria aqui. Né? Então, esse longe e perto eu entendo assim. Está aqui junto, mas também está lá. Talvez eu não esteja lá, né? Eu esteja só aqui. Mas essas potências que eles chamam, né? Os primeiros espíritos aí que foram manifestados por Deus, eles parecem ter uma abrangência maior, que engloba tanto aqui quanto lá. Já eu talvez esteja mais aqui só, né? Alguém quer comentar alguma coisa? A luz que nos traz a lucidez do espírito está longe e perto. Sintam à vontade se quiserem. Daí aqui, outra frase, uma corrente que pertence ao caos e ao nada. Tem umas versões que caos seria o grande gerador. E esse nada também, eles falam Deus é tudo e é nada, como se fosse assim, ele pode tudo, mas nada existe, é tipo ilusório. Então, depende de como tu quer ver as coisas. Tudo existe e nada existe. Quer dizer, talvez seja imaginário, talvez somos criações imaginárias, esse gerador, né? Mergulhada numa escuridão de uma noite eternamente clara. Eles falam que até Lúcifer seria uma energia negra, mas a maioria das casas religiosas marginalizam uma cor negra. É tudo branco, a roupa branca, é tudo branco. Mas é um conceito nosso que é julgamento. Né? Então até a gente olha para o universo, a maior parte dele é escuro. Né? Mas mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara. Aqui o eternamente também já diz, né? A coisa é para sempre. Então tem umas versões que falam Lúcifer, espírito sem nome, tipo masculino, feminino, e o caos seria neutro, né? Energia neutra. Mas é um trio aí, uma patota, eu nunca consegui. Eu sempre tentei, às vezes, pessoalizar, agora é esse, agora é aquele, mas eles dizem que a gente vai sempre se perder, né? É um todo formado de com vários potenciais diferentes. Deus já manifestou um potencial um pouco diferente por uma certa função, né? Para dar o que fazer para aquilo.
mas ele é tão importante como qualquer outro. Então, o grupo todo, né, ao que nós participamos, é o que é, né? O mentor disse, na falta de qualquer um no universo, ele já não seria mais perfeito como é, ele estaria desequilibrado. Outra frase, me alcança além do véu de ilusões e me colocas no caminho traçado pelo Pai. Aqui eles já falam que é um Maya, é ilusão, né? Que a gente está vivendo aqui. E não está errado, mas se a gente ficar só por isso aqui, se eu ficar o dia inteiro na frente da TV vendo noticiário e sei lá o quê, eu despendi todo o meu tempo na ilusão. E daí ali está meu coração, né? Só que daqui a pouco eu estou tão apaixonado por essa ilusão, né? Que morro, encarno de novo aqui. E então aqui diz, me dê a lucidez para mim alcançar além do véu de ilusões, né? Ver um pouco mais além do que aparenta só. E até puxando aquela analogia que o mentor fez aquela vez. Sim, dos três. Né? Dos três, Sim. o observador, o observado e o observador do observador. Sim. Né? Eu escutei ela esses dias e achei engraçado que ele falou. Quando todos estão satisfeitos da existência que tiveram, um levando na carne e os outros analisando, quando eles são confortáveis, que estão satisfeitos com o que aconteceu, e vem o diabo, né, e diz, duvido que tu consiga de novo. Daí eles geram dúvida neles mesmos, ou de cisma, assim, vão dizer, então tá, então eu vou fazer de novo para te mostrar. Mas, cara, essa coisa é eterna e não tem muito o que fazer, imaginativo, sei lá, por que não repetir, né? Senão vão fazer o quê, né? Vão ficar parados, com os braços cruzados lá no... Até na verdade eu comentei, porque Sim. nessa questão ali, por exemplo, além do véu de ilusões, Sim. a gente tem uma percepção, sai daqui, vira o espírito e, Sim. né, é aquilo ali. Mas tem algo além do espírito também, né? Sim. Então tem muitas coisas que a gente não consegue ter a percepção, Sim. né, ainda. Quando ele desenhou aquela pirâmide, que ele disse que as pirâmides do Egito simbolizam isso, primeiro que foi gerado, depois se manifestou em 3,7 e foi. Todos estão interconectados, né? Então, tudo que nos acontece, eles estão sabendo, estão influenciando, estão percebendo, estão aprendendo, sei lá o quê. Só para a gente, quem sabe, se ver como integrante, né, disso. É unicidade, né? Senão a gente se vê uns merdas, tudo de bom e uns coisas querendo morrer e ir pra lá porque lá é melhor. Como se morrer fosse vir anjinho. Sim, é. Me auxilia a retornar ao colo amoroso do grande gerador que há muito tempo reneguei. Aqui não sei se fala a questão do nosso espírito matriz lá, Brahma. Sim. Eu dou um detalhezinho que a Silvana comentou agora, né? Que ela falou de forma de brincadeira, mas a gente... Quem pensa que morre vira anjinho, né? Mas o mentor falou que para quem acredita, né? Se eu acredito em umbral, se eu acredito em paraíso, teoricamente alguém que pensa que morre vira anjo, teoricamente pode ir. Só que eu digo assim, aliás, eu estou tentando entender assim, até que momento? Porque eu posso imaginar em viver o paraíso, mas no belo momento isso... Sim, uma hora ele... Eu acho que tem que, sei lá, despertar. Mesmo que seja muito bom, ele vai enjoar, acredito. Sim, exatamente. Eu estou comentando isso agora. Então eles falam vários exemplos, tem gente que está lá naquele... A crença que ia atravessar um rio da morte lá, daí não sei quem, o barqueiro ia vir, ia dar tantas moedas para atravessar o rio. Tem uma crença assim. Tem espíritos lá esperando os barqueiros.
O Caos falou de espíritos que se acham vampiros e vivem numa colônia lá que são vampiros. É livre, então, esse negócio de acreditar. Eu até estava formulando algumas perguntas para o mentor, para a Dona Maria. Nos trabalhos mediúnicos é normal, tem o mentor que dá passagem e tem a pessoa que doutrina, que conversa com o espírito, né? Eu até queria questionar o mentor sobre isso. Aquele trabalho, pelo que a gente compreende, aquele irmão está sendo resgatado para um hospital, para um lugar de tratamento, né? E o mentor falou no encontro passado, num dos encontros passados, que quando alguém está tão cansado de sofrer que ele é resgatado. Então eu queria perguntar para o mentor se esses trabalhos acontecem e se de fato eles têm resultado, né? Ou se é só como a gente, quando a gente acredita, entende? Tem de tudo, né? Mas nós, nos trabalhos de apometria, ele veio dizer que nós éramos testados na soberba. As entidades passavam por seres... Pois é, a apometria é o trabalho Sim, de uma pessoa não, mas que pensa que é um cavalo, que é um louco, e daí, mas é um espírito. Daí nós trazia lá, fazia assim, ó, uma ceia, pode se alimentar. Uns davam banho no espírito, outros informavam, reuniam eles e fazer aquela coisa, né? E daí, nunca foi sempre igual os trabalhos, mas muito teste. Daí vinha esses obsessores em forma de vampiro. Mago Negro. E eu vou destruir vocês, não sei o quê. Só que tinha mais ou menos um tempo, não sei se era mais ou menos 15 minutos, assim. Ninguém convencia eles pararem os malfeitos dele. Do nada eles diziam assim, tá, eu vou mudar. E ir embora. Então, quando o mentor disse assim, ó, vocês estão sendo testados na vaidade, na soberba, achar que estalando os dedos vocês fazem milagres e estátua de sal, o espírito ia ficar paralisado. Eles vinham da necessidade. A tua... Eu quis ir embora. Eu disse, então, já entendi. E esse Mas ele disse... foi a evolução. Sim. Daí depois ele se terminou e criou a conciliação. Na conciliação, tu não ia dizer nada que tu ia ter que fazer. Tu ia conversar, ia sugerir e entrar num acordo. É uma conciliação, tipo um processo judicial. O juiz vai tentar conciliar a situação, não vai querer impor, ó. Tu vai ser preso, vai para outro planeta, tu vai... Só em último caso. E a maioria dos trabalhos é assim, eles tiraram o papel de obsessor, não sei o quê. Esse centro que eu vou falar, hoje ele é ali atrás, perto da antiga Robert Show, naquela região ali. Mas ele era lá perto da Chardonnay. Em 1988 eu era lá perto da Chardonnay. E ele não era federado justamente porque ele causava... Para quem entendia um pouco, entendia a lógica. Mas para quem não entendia, achava que eu era uma grande palhaçada e todo mundo era louco. Tinha mesa, os médios trabalhando. Aí de repente o espírito dava passagem e dizia assim, ó, eu estou perseguindo fulano lá de amarelo. E todo mundo olhava para trás e via a mulher de amarelo. Aí, só que daí eles tinham o tal de Mildinho, que era um irmão que torturava o espírito. Ó, tu vai lá ganhar, senão eu vou te torcer, vou te acorrentar e tal. Né? E esse centro, acho que ainda não é federado da União Espírita, da Federação Espírita, justamente pelas formas de doutrinação que não eram adequadas. Eu também participei muito disso. Mas eles dizem, o mentor diz que não está errado, é só o jeito deles ver a coisa. Fala, seu Vanderlei. Eu estava querendo dizer antes, diz o alemão uma vez, Sim. que quando nós estávamos no Jardelino, vamos ver a tua mulher, Sim. veio um espírito na Cláudia, que vinha vários, e daí o fulano lá, o doutrinador, mandou ele embora. Sim. E ele deu com as duas mãos em cima da mesa. Eu vou embora quando eu quero. Não é porque tu vai estalar os dedos que eu vou me mandar quando tu quer. Entendeu?
mesmo estando lá dentro do Jandelino, já estava na frente do antes. Sim. E lá também. Apesar que, desculpa, Lindo, eu percebo que se o espírito é muito brabo, o plano astral hipnotiza ele. Sabe, se ele reage de tal forma, ele fica hipnotizado e não fala mais. Não, mas eu entendo, mas ele falou, agora quando eu quero. Eu acho que foi esse. Vai instalar os dedinhos aí que. Acho que foi esse mesmo ou outro que tinha uma visão de um espírito de preto, que seria um mago negro. Sim. Só que ele se transfigura numa mulher de branco, loira, tudo. Daí ele mostrou pra ela que ele se transforma no que ele quer, que ele não é um mago negro e também não é uma mulher angélica. A Padilha já mostrou ali várias vezes. E às vezes você tem o espírito do próprio que anima o ego, né? Também. Mas aí Podia ser até o espírito dela, mas ela sentia como se fosse um outro que ele se transfigurou enquanto estava incorporado no que ele quis. Mas eu acho que um espírito que já consegue fazer isso não é um espírito necessitado, ou já é um espírito que já domina algumas técnicas para fazer isso. Não sei. Às vezes pode ser tudo, que Deus bota na cabeça. Sim, também tem a questão. Não sabia que tinha técnica. Não. A técnica tua está apurada, Michel. Atrás, Sim. ele falou que era uma evolução para nós mesmos. Sim. Todo o processo inicia Sim. lá atrás Tem um livro que eu não me recordo, desculpa te e interromper. chega onde Tem fica um hoje. livro que eu não me recordo. Ele não tem necessidade para isso. Tipo, Sim. tinha um belo momento do livro mostrava assim que existia um tribunal natural que tinha as pessoas, os vingadores. Aí uma mulher foi até lá pedindo justiça porque o filho dela tinha sido vítima de uma pessoa que estava enganada, né? Só que o julgador olhou para ela e percebeu que ela tinha pontinhos pretos ao redor dela que significavam abortos que ela tinha cometido. E esses abortos traziam culpa. Aí a pessoa disse assim, ó, como que tu vem pedir justiça se tu não passa de uma loba? Tu não passa. Na terceira vez que ele falou que ela era uma loba, ela se transformou numa loba. E ela, no corpo espiritual dela, veio o focinho e uma loba. Eu acho que tudo pode aí nessas loucuragens de Deus. Mas é tipo, parece que o espírito se transfigura assim com mais facilidade no que ele quer. Ou ele cria essa visão para o outro, eu não sei direito. Nós estamos vendo aqui as cartas. Então essa de Neocilício retornar ao amoroso do grande gerador que há muito tempo eu reneguei. Talvez é aquela história de Brahma lá, que na percepção dele ele quis se afastar de Deus e criar um universozinho dele. E na versão do gerador ele mesmo quis experienciar aquilo através do outro e fez ele acreditar que ele era independente, tinha todo o livre-arbítrio para fazer o que quisesse. Se ele talvez não desse essa percepção para ele, talvez o próprio gerador não ia experienciar na íntegra. Né? Moço, a gente pode botar essa frase, há muito tempo eu reneguei, como ao colo amoroso do grande gerador, que por egoísmo eu reneguei. Sim. Só isso. Já se falou de egoísmo. Quando é que vocês renegam? Quando é que nós renegamos os geradores? Toda Deus? hora nos contrariamos no meu entender, né? Quando manifesta o egoísmo. Sim. Quando acha que sabe e é egoísta. Pensa só no seu. Não é? Pergunta eu queria fazer para a senhora. Na verdade, tem situações na Umbanda que se faz, agora teve Cosme e Damião, tem festas que se fazem para crianças. Mas o espírito, ele manifesta a criança, ele é uma criança ou ele não carrega essa persona, Ele essa personalidade? trabalha dentro da heresia. Heresia no Cosmo e Damião. São heresias. Fontes de heresias. Alguns se afinizam com um determinado acreditar. Como eu me afinizo, por exemplo, com a energia dos ciganos. Eu trabalho dentro da egrégora dos ciganos. Dentro da energia dos ciganos.
Mas a senhora não é cigana. necessariamente. A senhora não é cigana. Você procura os ciganos, é isso? Não. Foi. A senhora foi cigana. Foi. E por me afinizar com essa energia, trabalho dentro dessa egrégora. Porém, não quer dizer que necessariamente, em espírito, eu seja uma cigana. Entende? Não quer dizer que o senhor não vai trabalhar como um cigano quando desencarnar, se afinizar com os trabalhos, entendeu? E foi lhe dada esse trabalho, não quer dizer que não vai trabalhar e necessariamente não era um cigano nessa encarnação. Não quer dizer que já não passou numa encarnação, entende? O Cosme Damião necessariamente não é uma criança, mas ele se afiniza com a energia desse trabalho que vem dos cosmos, que vem com essa energia, como o Exu. Necessariamente, aquele irmão não precisa ser uma dama da noite, ele não era indivíduo de estanca-rua, né? Estanca-rua, não era. Mas ele afinou com essa energia de criação. E aí participa dessa egrégora e vem sobre essa energia trabalhar, quando é solicitado. Tanto que o mesmo espírito que vem trabalhar sobre uma energia de Cosme Damião, uma energia de Exu, pode trabalhar da amigueza com uma energia de anjo, com uma energia de uma cirurgia espiritual. O próprio, se não me engano, nas cartas de trabalho, houve uma carta que foi ditada por um espírito muito conhecido de vocês, que vocês conhecem como Zé, aonde ele fala que ele foi trabalhando em várias coisas, em várias energias, né? E que foi necessário para ele se ver nessas energias. Hoje trabalha nos 30, mas necessariamente, se ele sentir que tem que trabalhar e se for chamado ao trabalho com outros espíritos, ele pode trabalhar como um cirurgião. Se assim se entender e acreditar, entende? Tanto porque a sabedoria divina, ela não é uma sabedoria, essa sabedoria só é para aquele que trabalhou como médico em vida. Não necessariamente. Ela é uma energia que quando o espírito se conecta a ela, ele tem disponível, entendeu? Essa sabedoria. Então a gente não tem essa coisa de, porque, assim, moço, Deus tem limite? Então por que limita a Deus? Eu só quero fazer mais uma pergunta sobre Sim, fica à vontade. essa pergunta, quando o mentor vir, eu vou fazer, mas eu queria ver a sua opinião. Já que, como nós falamos no outro encontro, para mim todo dia é dia, então não necessariamente do sábado ou domingo será dia da criança, mas me veio em mente durante a semana a seguinte pergunta: 20 aninhos pequeninos, pois aqueles que se assemelham pertencerão ao reino dos céus. Eu gostaria que a senhora comentasse para nós sobre essa palavra que imagino que foi Jesus Cristo quem disse. Não foi bem assim, mas a figura que se trabalha é a pureza das crianças, que elas não têm preconceito, elas não têm o saber, elas só existem. A criança, tu não vê as crianças, porque tem que isso, porque tem que aquilo, porque tem um monte de regra. As crianças não estão submersas ainda dentro das regras do humano, entende? Dentro das regras da humanidade. São puras, né? Não é pura, porque Não, uma pura eu digo que não tem que influência. de inocente não tem ninguém. Não. Mas o comportamento das crianças, numa figura de expressão, como vocês falam aqui, mostra figuramente aquela coisa de ser despido dessas regras do que é certo ou errado. Está tudo certo, não importa, está tudo certo. Se vir uma criança aqui, a criança não tem. Tá todo mundo sentado, então tem que ficar sentado quietinho. Não, vai brincar.
porque tem regra para isso, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Não, ela vai pela intuição, entendeu, moço? Não tem regra humana. Entende? Então diz assim, vinde a minhas crianças, vinde a mim despido desses certos. Vinde a mim despido desse egoísmo. Vinde a mim livre. Livre. Que é o que o mentor fala. Diz sempre para vocês. Vinde e fala sempre para a gente também. Vinde a mim despido do certo, do errado, do que tem que ser, dessas regras humanas. O trabalho aqui tem regra? Acontece, por que aconteceu? Já não mudou tantas vezes? Nós não mudamos tantas vezes as formas? O próprio mentor já mudou as regras quantas vezes aqui dentro? Tens alguma regra? Não. Não. Regra quem tem é humano. Espírito só livre. Só segue quando é livre. Então, vinde a mim como uma criança, livre de espírito. E isso já foi dito para vocês aqui em outros momentos. Porque o próprio Senhor já falou sobre isso. Se o Senhor buscar nas gravações, o moço ali deve ter, ele já falou sobre isso. Vinde Sim. a mim como uma criança. Umas 10 vezes sobre esse tema. É, né? É aquele que vai perdoar fácil, não vai se preocupar. Não está preocupado. Tá com se é dinheiro lá. preocupado, se me favorece, se não me favorece. Isso. Entende? Sou eu. Às vezes nem percebe que está doente, Né? toca direto e brinca. Não fica sofrendo que nem um adulto, assim. Cheio de regra, cheio de ranço, cheio de coisa. Não analisa a cor da pessoa, o sexo. Já, o senhor é todo rançoso, né? Não, só eu não sei. O único Não disse que era só o senhor, mas o senhor é rançoso. Não, é um deles. Ela vai pedir que cor de sexo. Não, eu levo ao primeiro lugar. A criança não vai pedir que cor de sexo se tu matou alguém já. E se tu não é logo, perdoa fácil, não vê problema. Mas é a figura, moço, da criança do despido, do natural. Só vive. Entende? E daí, ao longo do tempo, o espírito que semelha a criança vai se convertendo em humano. Até os 18 anos, onde o fuego está praticamente formado. Daí, cada dia inserido uma verdade humana. Né? Tem que tomar 2 litros de água por dia, tu tem que caminhar, tu tem que se exercitar. Tu não pode sair sem roupa. Tu não tem que pode rezar isso. E ele vai acreditando, daí Tu tem que entrar na fila porque é certo, tu tem que fazer isso porque é certo, tu tem que fazer. Se não faz, é errado. E aí julga quem não faz. Entende? Daí talvez lá na frente vai ter que fazer um processo reverso. Desconstruir. E faz, moço. Tanto que os velhos viram criança. Sim. Depois de velho viram pequeno. Mas, moço, é isso, entendeu? É se despedir. Vende a mim livre. Livre. Esquece quem tu é, quem tu acha que é. E vinde a mim despido de quem tu acha que tu é. Ele não vai se julgar, não vai cobrar os outros, né? Tudo é uma coisa que um adulto normalmente faz. Vamos seguir a outra aqui. Ó, agora sei que nada sei e para te sentir luz vespertina, deslançado das verdades devo estar. É mais ou menos o que tu falou, né? Eu tenho que realmente acreditar que não sei nada para me abrir a esse novo, essa lucidez. Agora, não, eu sei como é, acredito todas essas regrinhas humanas, eu não vou conseguir me abrir a algo diferente disso. Bom, tu já sabe, então não precisa nem te dizer. Tu já é o soberbo pessoal. Tu vai daqui a pouco querer ensinar os vespertinos. Não está aberto,
porque eles falam que os apóstolos lá, tem um termo, mas ele está aberto ao novo. Agora eu esqueci o termo que ele é, mas ele não é nada santo, ele só está disposto, está aberto ao novo. Então, alguém vai trazer alguma coisa nova, ele não vai botar uma parede na frente. É de apóstolos, acho que é isso. Ele só é aberto ao novo. Depois, se ele vai querer aderir, pegar aquilo para si, é uma coisa, mas ele, primeiramente, ele já não vai indo contra, né? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre cada frase. Aqui também, ó, em pedaços e tamanho diminuto, devo me prostrar diante do reflexo do que sempre fui. Então, aqui parece estar dizendo, ele se achava muito grande antes. Então, agora ele está se botando pequeno em pedaços diante do reflexo do que sempre fui. Ou tem a visão também que o espírito é maior que o Em verdade, o que tu é? É um espírito. Então, Reflexo do que sempre. Eu sim, sempre isso eu entendi agora também. Que nem tu Só que falou. só posso me botar diante da imagem de eu ser espírito no momento em que eu começo a quebrar a humana, despedaçar a crença de que eu sou humano, de que eu sou esse personagem que eu vivo. Por exemplo, vocês me perguntam, tu é espírito, tu é humano, eu digo, eu não sei. Tu é o quê? O que eu sempre fui. Sim. Tu sempre foi Lindomar? É. Não. Tu foi Maria, tu foi João, tu foi tudo menos Lindomar. Mas tu sempre foi espírito. Sempre foi espírito. Então, assim, diante do reflexo do que eu sempre fui, eu fui espírito. Desde antes do tempo de tempo. Eu vim do grande espírito. Sim. E Do daí. grande criador como espírito. Eu sou espírito. Mas, para mim, me botar diante do reflexo do que eu sou, realmente enxergar o que eu sou, eu tenho que estar despido do que eu acho que eu sou. Em pedaços, pequeno. Aí sim eu consigo me botar. E vocês disseram tu quer ver pela visão humana o espiritual, as coisas, mas as duas não pode, né? Tá um pé em cada barco. Então, os políticos são tudo corrupto. Tu tem a escolha de ver pela visão humana e querer matar ele, sofrer, ou pela visão espiritual que diz que é prova, tem que amar assim. Então é só um exemplo para dizer que lado tu quer escolher, tu é livre para escolher. Mas não vai ter que ser, não vai poder fazer escolher as duas lógicas, né? As duas juntas não dá. Tu pode viver sob uma e compreender e respeitar a outra. Sim. Entende, moço? Eu posso viver pela lógica espírito e observar a lógica humana e respeitar. Respeitar quem veio a lógica humana. Exatamente. Tu até pode ver pelas duas lógicas, desde que tu entenda que elas existem e que está tudo certo. Cada um vê pelo que quer ver. A outra frase, como parte dele, devo me vergar a sua vontade e caridosamente atender o seu chamado, colaborando assim com sua obra. Essa como parte dele, daí ele na criação se fez um, depois fez 3, fez 7, mas essa criação geométrica aí continuou sempre sendo o mesmo. Só se vendo diferente. Então, faço parte e caridosamente quero colaborar com a obra. Eu vou ser o que eu sou. Sim. Entre se ver e ser, Sim. ser em essência é Deus. Sim. Se tudo é manifestação de Deus, até tudo esse monte aqui, Sim. então, assim, é tudo Deus. Então, eu me ponho diante ao que eu sou realmente. E atendo ao chamado, sendo quem eu sou, quem Deus
manifesta nesse momento. Vou manifestar o que eu tenho que manifestar, sem culpa, sem intento, sem egoísmo. Eu sou o que eu sou. E me vejo perfeito como eu sou e tá tudo certo. Mesmo rançoso. Mesmo rançoso. Rançoso é perfeito. Perfeição de Deus, só é perfeito. Rançoso do jeito que é. Você tem que ter algum rançoso aí, esse cara sou eu, então. O senhor só está oferecendo a prova para ser rançoso. Entendeu? Essa Só visão, reclama, né? essa visão que tá perfeito, tu só tem que aprender a lidar com. Reclama feliz, senhor. Reclama feliz, tá não reclamando, cheguei nessa reclama parte feliz, aí. tá tudo certo. Não cheguei nessa parte aí. Senão tem que melhorar tudo, já que o lado aí entra numa paranoia que nunca tá bom. Ah, não, aí o senhor vai perseguir o rabo. E a hora que morder, vai ver que mordeu o rabo. E aí vai doer. Que é o que nós estávamos falando antes, que ele deu o exemplo de 3 percepções. O ego, o observador, Quando eles passam uma existência que acha que está tudo bem, vem o diabo e diz: duvido tu repetir. Eles criam dúvidas sobre si mesmo e, então tá, vou te provar que eu consigo de novo. E entram na brincadeira de novo. Aí ele manda dizer: Deus me livre. Mas é como se, além de estar perfeito, alguém diz: não, mas não está tão perfeito assim. Talvez por algum motivo, não, eu quero mais perfeição ainda. Daí, Aí, na busca de mais perfeição ainda, o senhor quer mais e mais. sim. Corrente, mais e mais verdade, mais e mais julgamento. Aí você lasca todo. O perfeccionismo não tem limite, né? Tu pode, sabe, sempre botar um pouco a mais do que já tá. E aonde vai parar esse negócio aí? O perfeccionismo não deixa de ser um ego, né? Porque se aos olhos de Deus nós somos perfeitos, Sim. a gente busca uma perfeição A ilusória. arrogância. Se vê erro na perfeição. A arrogância. Acha que sabe. Isso. Soberbo. A arrogância soberba. E aí a gente cai nessa de reencarnar 500 vezes. Tá, merda. Essa é a pior parte. Eu não posso esquecer disso. Exatamente. Quando eu chegar lá do outro lado, eu não posso esquecer disso. Ah, tá. Por isso Uma pergunta também Não quero vai mais ter. pelo ego. Por isso que eu acho que essa frase que dizem que talvez nos faça para desencarnar, Não, eu passei tudo que eu tinha pra passar. essa frase que nos fazem, que tu fez na encarnação que eu te dei, depois tu vai criar culpa e achar que fez merda, não, eu quero outra para agora fazer melhor. É uma pegadinha, no meu ver, assim, de culpa, perfeccionismo. Ah, mas sempre vai ter um. E aí os trouxas aqui, ó. A outra frase: por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Se não encontra barreiras, não tem limite, né? Mas para mim ampliar as possibilidades, devo despir do que me limita, né? Que é o ego, é o ser humano. E por amor aos meus irmãos, aqui também está dizendo: pera, tu quer não ter limites para quê? Só para se beneficiar, né? Ou tu vai, sei lá, contribuir com teus irmãos, né? Por que Deus vai te dar algo a mais só para ti, pro teu egoísmo aí? Não, que poder, o limite ele gera poder também, né? Então quando tu começa a botar limite nas coisas, tu Controla? controla, tu é Sim. controlador. Pelo menos dentro da tua alçada, né? Porque tem Sim. coisas que tu não consegue limitar. Quando mas o pessoal pensa que Pensamento alto. esse Quando Deus disser assim, agora acabou isso aí. quando tu acredita que foi limite, né? Porque não foi. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições à tua frente, abro meu coração à tua luz. Aqui a pessoa teve a vontade de servir, né? De se colocar à disposição, mas sem condições. Um pouco pode ser utopia, né? Hipocrisia, mas a gente sempre tem um limite, tipo assim, vou me botar na minha frente e dizer, vai lá e mata aqueles 10, daqui a pouco eu fico ansioso, né? Mas vamos trazer
uma condição mais aceitável. Me põe à disposição, mas tento criar menos condições. Eu Assim. estou disposto, porém, se não me convir, não faço. Mas não. Eu não tenho essa capacidade de dizer. De viver e amar sem condição. Tá tudo certo, moço. Vai chegar uma hora que vai dar. Aqui, lá, não tem problema. Assim, dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão, que é uma prova de fé. Que eles trazem aqui que o medo é o antagonismo do amor, né? O medo paralisa e o amor flui, né? Liberta. Então, não é fé. E a luz só se manifesta na escuridão, moço. Sim. Sim. A sua luz só se manifesta quando se joga na escuridão. Senão ela não é perceptível, né? A luz, ela desaparece. Aí vocês enxergam a sua própria luz. A luz do qual são feitos. Eu tive uns 3 sonhos de medo, assim, de alturas, e disse que era uma falta de fé. A última frase, pois sei que minha mão hoje segura a tua numa corrente inquebrável de amor. Então, tu vai se atirar na escuridão, mas tu vai cair no colo de Deus, tu vai ter alguém pegando na tua mão, tu não tá sozinho, tu não tá se atirando no precipício, no inferno. Tu joga no precipício, mas Sim. tu sabe que mesmo no precipício, mesmo na queda, sozinho tu nunca tá. Tu tem um motivo, um porquê, uma razão, sem revolta. Tu pode estar no meio do furacão, mas tu sabe que Deus está contigo, com fé, tu vai andar tudo certo. Essa visão que eu vou mostrar. Eu não sei se quando eu desencarnar eu vou tentar aplicar isso aí. Sabe quando eu te levo e agora não tem mais jeito? Tu ir em direção a Deus ou querer não ir, querer ficar brigando com o universo. Vocês não estão brigando com o universo, né? Sim. Sim, depois da morte também. Mas se por meio, pelo menos um pouco. Mas na hora derradeira não tem escolha. Sim. E o senhor entende que não tem escolha, o senhor se deixa ir. Sim. Dependendo de como o senhor fez os seus acordos, você até dá graças a Deus que está assim. Sim. E larga mesmo. E quando cega, como dizem do outro lado, não tem mais nada para se segurar. Só não se segura. É a velocidade do pensamento que vocês dizem, é muito rápida a coisa que acontece. Então não tem onde se segurar, não tem corda para se segurar não. Agora é outra realidade. A coisa corre livre. Sim. Tem essa de ficar se segurando. O senhor vai passar e vai passar e vai passar. Talvez Por isso que é muito mais intenso que aqui, entende? Sim. E talvez seja parecido com um sonho. Tu começa a sonhar, tu deixa de ser esse aqui e começa a ser aquele ali. E não tem como se segurar. A Sim. coisa acontece, vai indo. Vai esquecendo. Beleza. É que é E muito. aí não tem dizer, ai, não vou. O senhor sentiu, foi, aconteceu. Sentiu, aconteceu. Que talvez eu tenha esse medo da morte, mas talvez também é cultural, desse pequeno. Tudo, a coisa mais errada para o ser humano é morrer, né? Ele tenta de tudo. Mas para o ser humano não é errado. Né? Sim. Ele come o melhor alimento, a melhor Desaparece. bebida. Ele faz exercício, tudo para evitar de morrer, tá? Não quer só adoecer e tal, mas enquanto ele puder evitar a morte. O ser humano é errado morrer porque ele desaparece. Sim. O humano desaparece, mas o espírito não. Só que a gente começa a ter medo de morrer. Sei lá. Tem umas perguntas aqui. É nessa mesma linha de raciocínio. Eu estava vendo a live deles lá, não terminei. Tem 2 versões para isso. Tem uns que estão achando uma merda isso aqui, estão dispostos a desencarnar. Então, tipo assim, desconstruir a necessidade de existir nessa realidade. Não se apegam mais a nada.
Mas na hora derradeira vamos querer se agarrar. Eles vão querer ficar. Garanto que a hora que começar, se faltar o ar, vão pedir, pelo amor de Deus, para botar um ar lá para respirar. O Daniel parece que foi assim também. Ele queria desencarnar, mas quando estava no hospital, que queriam botar soro nele, ele queria arrancar e queria sair de lá. Parece esse desespero do ego, dizer eu quero ir embora daqui. O medo de morrer, não sei, né? Mas sim, bate no desespero. Para vocês é muito difícil lidar com a própria finitude. Sim. Para qualquer um que acredita em ser humano, na sua humanidade, quando se é botado à prova e se é esfregado na cara a sua própria finitude, a finitude do humano, do personagem, vocês ficam muito mal. Vocês ficam, né? É uma coisa triste, é uma coisa, é uma tragédia, né? Ser posto à própria finitude. Até não sei se o animal é uma Muitos referência, adoecem até. mas se tiver um predador atrás dele, ele corre e tenta sobreviver a qualquer Vou largar um urso aqui. Sim. É dar um tiro lá, um javali, ele sobe os barrancos com toda a força até que o corpo sucumbe. Assim, Eu mas vou ele pegar tenta... aqui o taco do mentor jogando É, se o professor desvia. Só que assim, nessa de ir embora, não encarnar mais aqui, daí tem um monte de teoria. Ah, tu tem que amar, tu não pode se julgar. Tem tanta coisa que eu tava afim, assim, ó. Talvez seja uma hipocrisia de dizer assim, ó, eu não quero mais sair daqui. Não assim, se eu for, fui, né? Mas se eu tiver que ficar, vou ficar. Porque se eu ficar querendo, fazendo tudo para me encarnar mais aqui... Pediu, chorou, implorou, veio. É, Aí quando chega aqui, isso. eu quero desencarnar. É isso aí que tu disse agora também, tem filas implorando para encarnar, que a cada 10 um cara que é para nós valorizar a encarnação, porque 9 ficaram lá esperando. Dá vontade de ser assim. Então é que nem casamento, né, que eles brincam. Não vê a hora de entrar e quando vê a hora de sair. Então, Enche o saco pra entrar, mas na hora que entrou quer sair. Daí começa a reclamar. mas daí, esse pensamento de não querer mais, daqui a pouco eu vou ter uma existência de merda, vou ser infeliz porque Não vai viver. É, isso. Então, deixa assim, tanto faz. Essa luta entre a mente e o espírito. Sim. A cabeça, o corpo. A gente aceita morrer, mas às vezes a forma de como a morte vem, a gente não quer daquela forma. A gente vai lutar. Eu não quero de forma nenhuma. Depende do teu apego. Isso é o apego, né? Depende do teu apego na Terra. É o que eu sinto quando eu tô a 150 numa BR. Não quero morrer, mas eu sei que a morte vai vir. Mas tá 150. Mas tô a 150. Isso aí. Isso aqui, Quem disse que não? esse aqui eu tava vendo Até o que não quero. uma entrevista lá na TV, lá, esqueci o termo que eles usam, mas tinha 3 pessoas lá debatendo, né? Daí valorizavam muito o saber humano. Escolas particulares, melhores universidades, se não é um burro, não presta. Lugares mais seguros, naquele país é mais seguro, esse aqui é uma merda. Aparência visual, lá em São Paulo é lixo nas ruas, cheiro de cocô e lá o país estava... Tudo era valorizado, mas em nenhum momento falava em felicidade, essas coisas assim, sabe? Daí eu até vi uns vídeos indianos, também não posso falar a verdade, mas os caras lá no meio do lixo, cheio de pessoas, mas até parece que estavam mais alegres e felizes do que aqueles que precisa ser o melhor país do mundo, melhor alimento, melhor faculdade, melhor... Sabe, eu não sei se mas eu só queria dizer que o ser humano valoriza muito o saber, que é a inteligência, né, o conhecimento humano, a qualidade de vida e tal, mas infelicidade não se fala em nenhum momento, assim.
Subentende que seria feliz se contemplasse tudo aquilo, mas não as sei. paixões, né, moço? As paixões. Eu não sei se der tudo só aí, ele não vai botar uma meta maior. Esse caviar não tá fresco. Faz 5 minutos foi coletado, tem que ser logo que o peixe põe o ovo. Sei lá. Eu quero sair do meu trabalho porque eu não aguento mais. Aí quando sai, não aguento ficar em casa. Aí Sim. quando vai pro trabalho de meio tudo, reclama. Que dinheiro é liberdade, né? É, moço? É. Eu estava vendo esse termo aqui, brainstorming, né? E tentando fazer uma analogia com essas provas espirituais. Então, brainstorming é assim, tem um problema numa empresa, em qualquer lugar, se procura uma solução, daí o pessoal se reúne e tempestade de ideias. Qualquer um pode dar a ideia que quiser, ninguém vai preconceituar, né? Julgar bom ou ruim. E depois o grupo vai tentar achar uma solução. Só que nessa questão do encarnar, as provas que vêm pelo Espírito, parece assim. É dar pensamentos julgadores, é te fazer acreditar que existe um problema e não existe. Então eu tentei pegar mesmo o enredo, mas mudar um pouco a história, né? Então eles falam um conselho, né? Então tu está encarnado, tu vai passar por prova, vai ter um conselho ali te minando, né? O temporal de ideias é probatório, né? Olha ali, tá errado. Acontece todo dia, né? Na cabeça de vocês. Olha ali, tá errado, não podia. Bate meio. E pá. Então o temporal de ideias é um pouco diferente. Teve um brainstorming aqui do capeta, vamos dizer. É o que vocês fazem todo dia batendo cabeça para resolver as coisas. Sim. Aqui. E daí naquele grupo lá que queria definir um certo de tudo, né? Então ninguém quase consegue se enquadrar em todos esses certos estipulados. Então, ou acaba com os certos, ou acaba com todo mundo, porque ninguém consegue se enquadrar no certo, né? Tu tem que ter o melhor estudo, a melhor profissão, melhor família, melhor tudo. Então, já que ninguém consegue se enquadrar, ou acaba com essas regras, ou acaba com os seres, né? Que nem Deus consegue. Vamos ver até onde você aguenta, né? Sim. Porque começa com isso. Certo para tudo? Acha que sabe certo de tudo? Vamos ver até onde aguenta. E nessas provas ali que nós estávamos falando, que é nos dada, eu comecei a perceber em mim e outros que as provas são sob medida. Se aquele lá, ele não gosta de perder financeiramente, a prova vem nesse âmbito financeiro. Se aquele outro é de outro, então a coisa foi bem pensada e é cutucado na ferida. Por acaso, né, moço? Sim. Por acaso é colocado perfeitamente. Quem controla isso deve ser um idiota, né? Sim. Porque pega perfeito no calcanhar de cada um. Aqui dentro vocês não têm isso? Sim. Tem. Naquilo que mais incomoda vocês é exatamente o que acontece. Sim. Porque se fosse outro, não ia. Outro tema não ia tocar, né? Então é sobre medida a prova para cada um. Exatamente. Medido, perfeito e merecido. Para cada um. Porque daí tu olha, tu não entende porque o outro está tão bravo com tal situação. Mas nas verdades dele é a prova. Exatamente. Certinho. Ele merece e precisa para se enxergar, para tomar ciência de si. Então eles falam Apocalipse como revelação, então está te sendo revelado a ti mesmo, se tu quisesse observar o que teu interior manifesta em frente a essa situação. Está sendo revelado quem tu é. Que na Covid, o desespero para não morrer, né, revelou para quem quisesse ver que tem medo de ir com Deus, tem medo de
tem falta de fé. Não só isso, moço. Revelou para muitos. Não só isso. Revelou muitas coisas. Sim. A cada um uma coisa diferente. Nem todos revelou isso. Para alguns, revelou o medo de ficar trancado, Sim. de ficar sozinho. Sim. Para mim revelou, gente me cobrava a minha presença, familiares, que eu tinha que seguir, estar sempre lá, mas no Covid dizia, fica lá, não vem aqui. Então era carência de mim ou mudou, né? Agora eu podia contaminar eles, mas também entendo. Foi até um alívio pro senhor, né? Sim, entendo que era no que eles acreditavam, sim. Fala porque foi um alívio. Ele não vai dizer isso, né, Maria? Essa aqui é assim, ó. Sacrificar o que eu quero, se pro outro é ruim. E pra mim não faz diferença nenhuma. Eu tava só analisando assim. Às vezes a gente exige do outro uma coisa, mas nem é muito importante pra mim. Só que pro outro pesa bem mais, sabe? Então por que eu vou ficar exigindo que o outro faça o que eu quero, se pra mim não vai fazer diferença, não vai agregar nada, mas pro outro é bem mais pesado. Então sacrifica o meu querer em prol da felicidade do outro. É besteirinha do dia a dia, sabe? Mas eu faço direto. Às vezes, moço, tu pode não fazer o que o outro quer, mas arrepentar que o outro faça. Se ele quer fazer, faz. Se não quer fazer, não faz. O senhor não é obrigado a nada. Mas eu exigi, né, do Mas outro. pode, está tudo certo. Quer fazer, faz. Se não quer, respeite e deixa o outro fazer e está tudo certo. Às vezes eu exijo, mas pra mim não. Se ele fizer ou não vai fazer diferença. Eu estou só exigindo porque eu quero mandar no outro. Já para ele, aquela minha exigência é bem mais complicada. Então, se para ele é mais complicado... Por que eu não sacrifico o meu querer, né? Tá, e daí foi dito, eu acho que nós falamos bastante sobre isso aqui. O fardo vai parecer mais leve se o meu jugo for mais suave. Pela Bíblia, jugo significa cativeiro e escravidão. E também significa a madeira que segura os bois para puxar um arado, uma carroça. Né? Mas eu só queria trocar esse jugo, que é sem L, né? Só jugo, por jugo. Eu só quero dizer, se eu julgar menos, o fardo vai parecer mais suave. Enquanto eu estiver julgando como ruim, vai parecer mais para mim mais pesado, né? É, moço, mas até mesmo aquela madeira do boi, que parece um boi, né? Sim. Uma madeira de cabeça. Isso. Quanto menos reclamar, menos pesado vai parecer. É isso também que eu tinha pensado. O boi bom não bera, né? O boi vai fazer o serviço dele, ele não vai achar ruim, né? Agora se bota eu no lugar do boi, não, eu não tinha que estar fazendo isso aqui, tá Vai errado. reclamando o tempo inteiro e vai parecer que Sim. passou Uma eternidade. uma eternidade. Tudo que o senhor faz, que o senhor não gosta, parece uma eternidade. Agora, quando gosta, a coisa parece muito rápida, né? Sim, e no exemplo anterior, de eu exigir que o outro faça o que eu quero, que é eu julgar ele, vai parecer para mim também que o fardo é mais pesado, não só para ele. Né? Às vezes para ele, ó. Sim. Tá. E aqui fala o jugo bíblico como cativeiro e escravidão. É a mesma coisa que eu disse. O boi se sente como um escravo, está preso, ou tu se sente só como Moço, pode estar preso está livre. Né? e ter alguns que estão livres e estão presos. Sim. Depende daqui, não Sim. daqui. Sim. Depende daqui. Do que você enxerga, da forma que o senhor enxerga. Sim. E quem existe liberdade física põe preço lá eternamente é o que morre, né? Só se ele aprender a lidar consigo mesmo. E tem outros que tu prende a vida inteira lá e eles estão tranquilos. Bom, é questão. Ah, tá. E essa aqui, o problema não tem tamanho definido. O problema, não existe um tamanho definido. Eu posso gerar um problema, achar que tem problema dessa
Ferpinha de Taquara. Então ele não tem um parâmetro para dizer isso aqui é problema. Porque Nossa, depende. nem existe problema, né? Vocês é que criam o problema das coisas. Na realidade, não existe problema, tá tudo perfeito. Mas Sim. vocês veem, aí o que existe é o julgamento e a visão de vocês sobre aquilo que acontece. Que aí coloca o certo e errado. O que acontece é perfeito dentro do que acontece. É como Deus quis, é como é para ser. Agora, vocês é que veem problema nas coisas que tem. Então, Entende? para mim vai ser problema, para o outro não é. Então, se não é um universal, não é. Para uns, nem viu o que aconteceu. Para outros, foi uma tragédia. Entende? Daí o problemático vai ser aquele que vai ver mais Não problema. é vocês que queriam. E vai sofrer, vai querer que mude, vai querer que os outros... E aí se acorrenta no sofrimento, meu Deus nos acude. Então o problema é subjetivo, não, talvez nem tem como definir ele. Às vezes nem existe. Sim, sim. Na maioria das vezes nem existe. Vocês é que criam. Ainda mais se é ilusão, né? Assim, ilusória a coisa. Mas Geralmente, olhando para baixo, vocês que criam as coisas, porque nem existe, nem passou por aquilo. Mas vocês criam na cabeça de vocês, tem que a furacão aguenta a tempestade. e daí o exemplo de sabedoria, Né, moço? Você sabe, né? Só que os furacão depois tá lá reclamando das tempestades. eu nem sei se é exemplo, mas o preto velho, o monge, se eles querem dar um exemplo de sabedoria, eles teriam que ver menos problema. Eles não... Eles... sempre tem, né? Cada um tem seus limites, mas o sábio, ele viria... Não é que ele saberia mais, talvez ele viria menos problema. Porque isso repercute direto nele, né? Porque ele compreende e aceita a situação. Não é porque Deus acha bonitinho, ele quer estar bem cotado com o homem, sentar na perna direita dele. É porque ele vai sofrer menos, tipo uma E esperteza. às vezes não é bem assim, né, moço? Eu sei que é teoria. Quando vem em verdade é o que mais sofre, né? E é o que mais cria problema às vezes. Sim, sim. Então, O problema é de cada um. Para outro pode ser até solução, né? Ou não ser nada, ou ser uma é uma coisa. ilusão, moço. É uma ilusão como tudo que você Sim. vive. É uma ilusão. Guiada com um propósito de ferramenta para você se trabalhar. Ah, daí vocês acham problema? E daí, a frase do caos, que é, sabe? Quando pararem e achar problema, vai encontrar felicidade. Parece besteira, né? Ele está procurando algo, mas eu parei de ver problema nesse suporte da câmera, eu já vou estar feliz com ele como está. Tá bom. Agora, se eu ver problema nele, eu não vou conseguir ser feliz em algum grau, né? Só que eu pego isso, mais aquilo, daí eu tô Aí resolveu certo. aqui, daí vai achar problema em outra coisa, e vai achar pelo em outro. Se deixar, moço, ó, eternidade. Não tem limite. Não tem limite. Às vezes ele só olha assim, ai do céu. É a gotinha no vaso sanitário. Tá, a minha parte é isso. Sim. Eu gostaria de perguntar para a senhora, nos trabalhos mediúnicos de uma casa espírita, tem aquele médium que incorpora e passa a mensagem e tem outro médium que conversa para que esse irmão se acalme, para que esse irmão seja encaminhado, para que esse irmão visualize um familiar ou alguém que venha auxiliar ele. Esse trabalho mediúnico, de fato, ele acontece ou ele também é fruto de, como disse o mentor, para quem acredita? Exatamente, como disse o mentor. Para quem acredita, ele existe. Também. Ele é feito porque existe assim, moço. Sim, desculpa, vamos lá. Tá? Exemplo. Tá? Para quem precisa, a gente se veste de um jeito diferente. Para quem não precisa, a gente não se veste.
É a mesma coisa do trabalho. Quando precisa daqui de uma desobsessão, a gente faz. Se precisa descer no Pungal para falar, porque gosta de falar com as entidades, como na Umbanda, nessa heresia da Umbanda, a gente tem. Quando precisa do reiki, tem o reiki. Quando precisa de cirurgia espiritual, a gente tem a cirurgia espiritual. Entende, moço, que tem o trabalho para cada um, conforme o seu entendimento. Esse é o respeito. Então, existe um respeito dentro da espiritualidade. Eu trabalho, moço, em casa espírita aqui também. Todo de banquinho, bonitinho, como pede. Aqui eu venho, eu fumo meu cigarro, eu falo minhas coisas, entende? Então, conforme é necessário, nós trabalhamos, entende? Porque não tem limite, não tem limitação, entende? A cada um o entendimento vai acontecer de uma outra forma. Até que se liberte disso tudo. Até que não veja mais necessidade. O senhor vê necessidade de fazer seus símbolos agora? Não. Antes fazia sentido, não fazia? Sim. Enquanto fez sentido, não foi respeitado, não foi colocado por senhor as coisas. Aí quando faz mais sentido, o senhor precisa? Não precisa. Não, Deus só tem que aprender a lidar com quem ainda faz. Com quem ainda Eu faz, julgava, tudo né? certo. Entende, moço? Aqui é a mesma coisa. Quando foi preciso, a gente fazia as festas, porque estava no momento que precisava. Precisava de um trabalho mais leve, com as festas, com as comidas, com as felicidades, né? Tava precisando. Em outro momento, o trabalho aqui tinha as conciliação, tinha a sala de cirurgia. Não foi mais preciso, o trabalho mudou de novo? Mudou de novo. E a casa mudou. A casa que reflete esse trabalho. O senhor está há pouco tempo aqui, mas com o passar do tempo, o senhor vai ver que a própria casa muda. E isso, moço, é um exemplo para vocês, entende? A casa se adapta ao que vocês precisam. Não teve uma carta, moço, da nossa egrégora do Espírito Sem Nome falando que a casa já foi para batismo, já foi para velório, já foi para festa, já foi para feijoada. Essa casa já passou por muita coisa, já foi feira aqui dentro, foi feito de tudo aqui dentro nessas paredes. Por quê? Porque a casa serve conforme a necessidade dos irmãos que aqui estão. Então, moço, a mesma coisa é vocês, e é nós, e é todos, o Espírito. Deus serve conforme a necessidade. Ele coloca para a gente as coisas e nós servimos conforme a necessidade. Se tiver necessidade de eu deitar aqui e ficar me temendo toda, eu vou deitar e vou me temer toda. É o trabalho. Qual o problema? Sem preconceito, sem certo, sem errado, não. Aprendizado para nós nunca querer manter um padrão. Não, moço, não tem esse padrão. Para nós era aprendizado. Ó, nunca... Tem gente que foi embora que queria que ficasse do jeito que era, não queria se adaptar ao novo. E para nós é... Não se sentiu confortável, tá tudo certo. Pegou eternamente se adaptando, né? E se voltar, volta, tranquilo. Tem coisa que foi e voltou 3 vezes. Então teve trabalho que foi, voltou, foi, voltou? E daí quando voltou, ela não queria, uns não queriam. E agora tá assim, né? Seja o que for. E os trabalhos aqui, não era primeiro palestra, depois fazer roda, depois atendimento? Agora não tá a roda aqui? Sim. Então, não tem padrão. Não tem padrão. É o que tem que ser nesse momento de entendimento, é isso aqui. Daqui um pouco, moço, volta as palestras, daqui um pouco sai as palestras, volta outras coisas, daqui um pouco se a gente precisar botar uma mesa aqui e fazer uma desobsessão, fazer aquela outra que vocês tinham, como é que é o nome? Apometria. Apometria? E tiver um mago para subir as paredes, vai ter. Pra mim até me cativa isso aí, sabe? Porque se não fosse sempre igual, eu já nem vou lá. Já sei que 5 minutos com Jesus,
depois é a hóstia, sabe? Já... Aqui tu vem e tu nem sabe mais ser. Até se diverte, né, moço? Até rola uma cervejinha de vez em quando, que eu não sei onde é que tem, mas Sim. sempre tem. Às vezes tem, né, moço? Às vezes tem. Tá, mas então, que vale a pergunta que às vezes dá um... Então quer dizer que na realidade uma desobsessão não é mais que uma encenação. Aqueles... Mas é verdade pra quem tá ali. Sim, mas na realidade é só uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Não, eu sei, mas... Mas o médium não está inventando, né? Não, o médium não. Opa! Aquilo acontece, Sim. porque ele... Não, mas ele é posto ali na hora para ser usado como instrumento para acontecer aquilo. E às vezes o irmão que está sendo desobediado lá, está sendo tirado Sim. também, talvez ele esteja no meio da encenação acreditando também e ele precise. Ah, mas sim, claro. É, não tem um padrão. A senhora quer ver, foi comentado também que a pessoa tem que saturar no sofrimento para... Eu aprendi uma vez que pedir é um ato de humildade também. Sim. Então ele saturou no sofrimento de tal forma que ele vai ser atendido. E na lógica, que pode ser a lógica humana, porque a doutrina espírita trabalha isso para a gente ter situados nos pontos, enfim, ele saturou o sofrimento, ele foi socorrido e chega até uma mesa mediúnica. Mas nesse caso, ele não está necessitado, claro, a senhora vai nos dizer, tem N formas de socorrer, não é tão somente uma mesa mediúnica. Pode muito bem o plano astral socorrer esse irmão. E eu tinha aprendido também, Na maioria das vezes. que muitas vezes a mesa mediúnica acontece porque aqueles irmãos, a fazer a caridade, eles também estão recebendo. Uma vez eu li num livro, só puxo um parênteses, que tinha o plano astral, estava acontecendo uma cirurgia no hospital, no plano físico. Só que o plano astral ia até lá para fornecer energia para tanto para os médicos quanto para o paciente. E eles iam, em desdobramento, utilizar a energia de um irmão. Só que esse irmão, chegando lá, tinha uma enfermeira que tinha um seio grande. Ao invés dele se concentrar em doar energia, ele disse, nossa, que mulher gostosa, né? Aí o plano astral teve que isolar, porque senão ele ia ficar atrapalhando com energias não adequadas para aquele trabalho, e ele acabou não sendo útil. Então, era tudo. Não, moça, ele fala que é ele. Posso ver mulher? Moço, nunca vi isso. Mas Tudo alegoria, né? tudo é alegoria, moço. É tudo historinha. É tudo historinha. Mas e por que essa historinha... Um dia que o senhor tiver uma festa com o seu Zé, o senhor pergunta para ele, quando ele entrou lá no palácio da senhora, o que aconteceu? O que aconteceu? Desculpe, eu posso imaginar, mas de repente não é o correto. Meu amigo, Ele se emociona. conheço. Não pode ver um rabo que sai. Como ele mesmo disse. E tá aqui que não me mente. E não me deixa mentir. Quando entrou naquele meio daquela mulherada linda, eu quero saber. E aqui, moça, não tem esconder pensamento, não. Não tem, é tudo no transparente. Entende? É só não ver ele. Moço, isso é só alegoria, moço. Não tem energia adequada. Quiçá estava acontecendo realmente uma cirurgia, moço. Entende? Que isso só é necessidade, entendeu? Eu entendi o que a senhora coloca. Aqui no livro narra que a pessoa ao participar de uma cirurgia astral, não é que o plano astral necessitasse dele, é que ele, ao doar a energia para aquele feito, para aquela cirurgia... Moço, quem é que ele escreveu o livro? Deve ter sido Emmanuel que psicografou, o Chico escreveu, ou o Divaldo, o Emmanuel que passou. Sim, Né? só que assim, ó, dentro daquilo que eu acreditava, dentro do espiritismo, existem algumas regras, entende? Regras.
o que é necessário para aquela egrégora e para aqueles irmãos. Essas regras de certo e errado. Se for a fundo, dentro do espírito aqui, dentro das regras humanas, o que o mentor mandou fazer na porta do banheiro? Tem algum problema com isso? Não, moço. Não, a senhora sabe. Quem vê problema nisso é vocês. Sim, exatamente. Com todo o respeito, até Quem comentei vê que é esses dias, certo ou errado são vocês. eu comentei, com todo o respeito ao mentor também, nós entendemos o motivo de colocar lá um pênis, uma vagina, um ânus, coisa que vale. Só que vamos imaginar, agora só imaginando que vai ter o atendimento do Dr. Fritz aqui, e vai se receber 200 pessoas. Aí o pessoal vai até o banheiro e vai achar muito estranho. E desculpe, é que o ser humano pensa de forma rasteira. Um vai dizer, isso aqui virou uma zona. Virou uma zona agora. Não, eu só não estou criticando a ideia. Amor, Mas assim, ó, a amorosidade, ela já iniciou para fazer, pelo que eu entendi, para ter esse impacto. Olha a cor da nossa camiseta. Não tinha um monte de bebida aqui? O nome dele. Não tinha um monte de bebida até um tempo atrás? Sim, sim. Não era fumado charuto, Bebida. não era fumado. Exatamente, para as pessoas. Tem gente que falou Eu comigo que não fumo ganha meu mais. cigarro. Novamente, eu entendo, mas eu tenho que. Agora eu estou imaginando. Por eu acaso, estou você não concluindo. consegue um cinzeiro para mim não fazer a sujeira aqui, porque depois vão reclamar até da minha sujeira. Eu tenho quase, a senhora, desculpa, eu tenho quase Porque eu vou fumar meu certeza cigarro. que o pessoal vai ver, estou imaginando agora. Eu vou me pôr Mas dentro vai ter um evento aqui do Dr. Fritz, vai vir 200 pessoas. Eventualmente vai criança, coisa que vale, ou a mãe vai levar uma criança, gera um impacto, na minha opinião. Você entende? Eu não estou criticando a ideia nem a postura do mentor, não é isso. Eu só estou dizendo que para nós que frequentamos a casa, nós entendemos aquilo. Agora, um terceiro que vem aqui esporadicamente uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, vai ficar chocado com aquilo. Aí ele que trabalha nele o choque. Seu certo e errado é uma oportunidade. É para isso que nós estamos aqui, moço. O senhor acha que não é falado quando a gente acende um cigarro? Quando a gente bebe, não é falado? Já não foi falado? Moço, Sim, quantas sim. vezes? Para que bebe? A senhora sabe, eu sou despido de quando eu vejo, talvez porque eu já cresci no ambiente da Santa Umbanda, quando eu vejo alguém fumando ou até mesmo bebendo, eu não consigo visualizar. O senhor, mas tem Eu não gente sei, que acha que é um exatamente, eu absurdo. permito, sim, perfeito. Tem gente, tem pessoa que acha absurdo. E qual o problemado? Nenhum, né? Qual o problemado? Não tem problema. Então, os irmãos, aqui é colocado diferente, entendeu? Tanto, para cada um, entendeu? É colocado uma coisa diferente, o que acha errado. Aqui dentro só acontece para cada um as coisas que acha errado. Por quê? Para ter oportunidade de julgamento, de briga, de se olhar e de parar de julgar. Deixa eu ver a palavra, não é isso? Tem gente que acha um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Entende, moço? Não estou aqui para agradar. Estou aqui para confrontar. Porque essas são as ordens. Botar para fora. Põe para fora. Põe para fora, moço. Põe para fora. Não tem problema nenhum. E quando, moço, o senhor se coloca para baixo da luz, o senhor não tem medo de se colocar para ser escarnificiado. Se o senhor quiser xingar, brigar, fique à vontade, eu não tenho problema nenhum. Não, jamais. Pelo contrário, estou aqui aprendendo com todo mundo, com a senhora. É isso com o que o mentor, senhor pede. Eu só fiz esse pequeno comentário porque eu entendi Coragem. dessa maneira. Mas, novamente, eu respeito a posição e se a posição da casa do mentor, está tudo bem. Mas nem Ele não tem problema nenhum. Não xingue, não faz. Fala,
é o problema? Até o momento não aconteceu, né? Então não vamos sofrer por antecipado. Mas tem gente que já sofreu. Mas é a tal da coisa, quando tinha o preto velho E a Matheus, foi embora, daí todo mundo sentiu, daí, sabe, acharam, eu também senti. Também não me apeguei, ficar lá, meu Deus, agora não tem mais. Pobre o moço aqui, o Josué, burro, como o moço fala. Quando ele disse que ia sair da casa, não deu um clamor, tava todo mundo que nunca aparece, apareceu. Só posso saber da fofoca. E teve gente aqui que tirou os cabelos, fora, que sofreu, bem de moço. Então, assim, ó, os apegos vão ser colocados de frente. As coisas que acha errado vai ser colocado de frente. Pra ter oportunidade de trabalhar, moço. É a oportunidade de trabalho. Tanto que o Mendoza disse, o maior trabalho não acontece aqui quando vocês estão tudo. Ai, gente, não é realmente. Não, acontece lá. Quando vocês relaxam e aí põe tudo pra fora. Na internet, papapá. Moça, aquilo lá foi um grande trabalho, a gente achou divertidíssimo, adorou. Se quiser repetir. Eu me diverti. Eu e Zé tava tomando uma cerveja e se divertindo. E botando mais fogo na fogueira. Ele também disse que ele foi corajoso, porque... Falou que muitos estavam pensando que tiveram coragem de isso. falar. Botou pra fora que muita gente pensava e não tinha coragem de falar. Sim, nossa. Fala! Não é problema nenhum. Desde que não mora. Entende, moço? Desde que não queira passar por cima do outro. A senhora sabe que Seja verdadeiro. a gente vai conversando, e eu vou trazendo para mim, vou assimilando, pensando. O mentor deixa claro assim, ó, quando tu ou qualquer um de nós, ou qualquer pessoa imaginar que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, que tem o melhor emprego, que tem a melhor empresa, zero. Porque não tem, a senhora sabe? Isso não é meu verdade. trabalho é o melhor de todos, eu tenho mais dinheiro, o outro é vagabundo, eu sou, sabe? Entra numa coisa. Lembra de uma coisa que o mentor falou para todos aqui. Seja verdadeiro consigo e com o outro. Seja verdadeiro. Começa por aí. Seja verdadeiro. Porque aí o senhor tem a oportunidade de olhar para cima. Olhar para o que acha errado e certo. Seus julgamentos. Se não for verdadeiro, o senhor não está se olhando. Não está tendo a oportunidade do trabalho que veio ter aqui. Para a senhora e para o grupo, eu estou tentando duas coisas de fato e eu... Tenta, não faz. Não, mas é um processo. Estou tentando parar de beber e parar de mentir, senhor, entendeu? Que são duas coisas que estão me pegando muito em mim. Parar de mentir, eu concordo com o senhor. Parar de beber, eu já não concordo muito, não. Eu percebo que a bebida... O que vai ser da fábrica, né? É um prejuízo, a senhora entendeu? Então, Já não Eu gosto de fuma, beber. não, mulher eu já estou fora mesmo. Ele não Então, fuma, daí vai ser. não fuma, não. Tá, mas daí tu vai ter que ter coragem de trazer que tu vai ter se deixar de mentir e de beber. Morreu! Esse aí vai se enterrar. Mas tá tudo certo, moça. Tá tudo certo. Não se julgue. Começa a não se julgar para não julgar os outros. Sim, não, exatamente. E justamente não julgar. Só que eu me irrito às vezes, a senhora sabe? Nós gostamos do senhor como senhor. A senhora, gente, Desse jeitinho. eu me irrito porque... Se ele virar um freio, um padre, eu não gosto. Deixa assim, fica assim. Mas ainda assim tem que respeitar se ele desejar virar um freio, tá? Ah, Se for o caso. Até se Não ele é quiser só- virar outras coisas. Tem que respeitar Sim, tudo, nós né? gostamos Não do só o que senhor coloca como sendo Olha, eu verdadeiro, vou te né? dizer que incentivo ficar recebendo uma cara de bebê. Moça, Sabe disso? eu não incentivo ninguém. Não é Eu não senti nada. Mas eu sou isso aqui que agora parando assim, dando uma olhadinha.
mundo imaginou, mas que cara que vai ficar muito fraco sem beber. Só assim, Amém. Meu amigo que disse, mas não pode, não bebe, não fuma. Que coisa! Vai fazer o quê? Você dela? Moço, a gente gosta do senhor como o senhor é. E Deus ama como o senhor é. Obrigado, mas é que eu. Bêbado, Xarope. xarope, mentiroso. Do jeito que é, moço. Vamos ver, mano. Deus me fez assim. A única preocupação que ele tinha quando a gente tomava nos padres que era ele sair dirigindo depois de muito trago. Não, moço, mas assim, moço, seja o que é. Seja verdadeiro. Não adianta fazer as coisas sem ser verdadeiro no senhor. Se lhe faz bem, essas mudanças, faça, moço. Se ele sente no coração que está certo, que está tudo certo com o senhor está fazendo o que realmente sente, faça, moço. Só não se julgue, não se julgue, moço. Seja feliz com quem é. Não, mas a senhora sabe, eu entendo, não é questão de julgar-se, mas analisando ali de 30 anos para cá que eu Não bebo, vale mais a a pena. bebida só me deu problema, você entendeu? Eu te vejo na mesma situação, eu tentando parar de fumar. Sabe, não causou nada de positivo. Eu estava vendo, fazendo um cálculo rápido, do que eu já gastei de bebida até hoje, eu comprava um apartamento, eu acho. Moço, assim, ó, se lhe faz bem, Tem a questão da saúde também, a senhora sabe? só seja verdadeiro com o senhor e com os outros. Que aí o senhor tem a oportunidade de mostrar quem é e se olhar. É Aceita, para isso que se vê. aceita que dói menos. Mas assim, ó, quando a gente saiu disso, que nem eu fiquei 4 anos sem fumar, bem que é bom é saber que a gente tem a força de parar. No momento que a gente quer. Eu não falo mais sentido, Eu não me considero ainda um alcoólatra, porém, porque eu sou impulsivo, se eu começo a beber, eu não paro mais. Mas, por exemplo, eu estava pensando hoje à noite, chegar em casa, fazer uma caipira, fazer uma comida e assim por diante, como eu fiz hoje ao meio-dia. Só que eu sinto que se eu tomar lá umas 10 latinhas, durante a noite eu já começo a ficar inchado. Quando eu venho por assim, por assim. Toma 9, pronto. Já está em Era só- problema porque eu tô... Toma 9. É, um ponto médio, né? O problema mais perguntar uma vez, Muito obrigado. algo mais? Então, Salve. Eu sei que quero, eu como tem prevenção, mas sempre não tem dor. Vai mais um gente, eu acho um absurdo falar um palavrão. Qual o problema? Entende, moço? Não tô aqui pra agradar. Tô aqui pra confrontar. Porque essas são as horas.